Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa. Os primeiros portugueses chegaram ao Japão cerca de 1543. Francisco Xavier, mais tarde consagrado São Francisco Xavier, aportou em Kagoshima em 1549. Das muitas trocas comerciais, culturais, tecnológicas ocorridas nesta altura, o arcabuz que os portugueses introduziram no arquipélago japonês veio a facilitar a unificação do Japão no século XVII. Estes biombos Nanban, produzidos nos últimos anos do século XVI, primeiros do século XVII, testemunham a forma como os japoneses viam os marinheiros, os comerciantes, os missionários portugueses. Uma espécie de banda desenhada de luxo que registra um período único da história da globalização. Obras-primas a uma escala universal. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Conceição Borges de Sousa, conservadora das coleções de arte oriental do Museu Nacional de Arte Antiga, dona, entre aspas, na prática, deste conjunto sumptuoso, porque é disso que se trata, de biombos, que nos falam da forma como os japoneses olhavam para os portugueses que tinham chegado ao Japão em meados do século XVI. Os portugueses trazem um mundo fascinante de coisas da Europa. Mas não é só da Europa, porque para trás ficava o estabelecimento dos portugueses em Goa, em 1510, depois passam por Ormuz e, sobretudo, por Malaca. Em Malaca abre-se comércio para os mares da China. E da China, num instante depois, se chega ao Japão. Daí que, neste primeiro bioma, tínhamos uma representação de uma arquitetura, é uma partida. E que arquitetura é esta que quer significar um porto estrangeiro? Estrangeiro relativamente ao Japão. Relativamente ao Japão, é evidente. Os japoneses não sabiam qual seria a arquitetura que provavelmente aqui se quer representar, que é Goa, que eles ouviram falar. E cá temos a nossa arquitetura, que com certeza será inspirada numa arquitetura chinesa, portanto uma arquitetura que para eles era aquilo que representava o estrangeiro. E como é que vemos isso? Vemos, pois, pelo chão ladrilhado, pelos cortinados, pela forma como as senhoras se vestem. O elefante é tão bem representado que provavelmente o pintor terá visto ou ouvido falar ou terá visto desenhos do próprio animal. Eles não conheciam o elefante.
corridas de cavalos, corridas de canas, enfim, uma alegria e uma azáfama junto a um porto, que é natural, que está tão bem retratada com o mais ínfimo detalhe. Os japoneses, quando veem os portugueses com óculos que não conheciam, ficam absolutamente desiderados e espantados. E então traduzem esta visão de uma forma muito saborosa e dizem: os portugueses são muito estranhos, têm 4 pares de olhos, 2 no sítio onde toda a gente os tem, e os outros 2 virados para fora que brilham como espelhos. Para reforçar ainda mais essa evidência da partida de uma terra estrangeira, é o próprio palanquim. O palanquim em que é transportado, e o suripano, o chapéu de sol ou umbrella, que normalmente era transportado com as pessoas de uma hierarquia mais alta. Muitos deles, como vê, estão sentados em cadeiras chinesas, isso é outro pormenor muito interessante, e estão a dizer adeus para a nau que vai partir rumo ao Japão. Portanto, dentro da nau afadigam-se e atarefam-se os tripulantes, ainda há uma embarcação pequena que leva os últimos retardatários e todos eles estão observando e dizendo adeus a esse grande barco que vai partir. O barco negro, ou kurofune, como é chamado no Japão, é negro porque todo ele é coberto com breu. O barco chinês, nas pinturas mais antigas, é representado de branco e os barcos portugueses vêm cobertos de breu. Portanto, são barcos negros. Portanto, em oposição ao shirofune, aparece o kurofune. Eram verdadeiras fortalezas, eram os maiores do mundo. Chegavam a transportar cerca de 800 pessoas, portanto, eram embarcações absolutamente extraordinárias. Com o castelo de proa e de popa muito altos, eles vêm repletos de um microcosmos europeu fascinante. E não só europeu, visivelmente. E não só, porque, entretanto, passam por Goa, de Goa passam por Ceilão, Ceilão passam por Malaca, Malaca chegam à China e na China invernam e esperam pelas 2 feiras anuais de Cantão. Aí esperam porque há mercadorias que vão para a Europa, há mercadorias que vão para o Japão. E o que vai para o Japão? Para o Japão vai sobretudo a seda, a tão cobiçada seda da China. E quando chega a seda ao Japão, é trocada pela prata. Cerca de 1/3 da prata que se comercializava no mundo vinha do Japão. É, no fundo, nisto que se resume o negócio da China. Mas não deixes no mar as ilhas, onde a natureza quis mais afamar-se. Esta, meio escondida, que responde de longe à China, de onde vem buscar-se, é Japão, onde nasce a prata fina, que ilustrada será com a lei divina. Vamos passar ao bioma da chegada ao Japão. Será, com certeza, Nagasaki. De início, os portugueses comerciantes que chegaram ao Japão vinham de forma desordenada. Os jesuítas com eles vão trazer todos os conhecimentos científicos, desde a astronomia, a geografia, a medicina, a literatura, a arte, enfim, a ciência náutica. No instante começam com a evangelização a difundir a cultura europeia. No Japão não houve ocupação militar como houve na Índia, como houve em Goa. E as igrejas em Goa são igrejas com matrizes europeias. No Japão não é nada disto que acontece. No Japão há uma compreensão por parte, sobretudo, dos jesuítas, que foram os grandes arquitetos de tudo isto, que vão ter de se adaptar à cultura japonesa e ao modo de ser dos próprios japoneses. As próprias igrejas são, no fundo, parte de arquitetura japonesa adaptada. As pessoas que desembarcam
da nau negra são as mesmas que embarcaram rigorosamente ou eles não estão muito preocupados com esses detalhes? Algumas são as que embarcaram em Goa e outras serão as que vão entrando nos outros diversos portos de escala, evidentemente, portugueses, chineses, malaios, guzarates, árabes, cafres, enfim, uma verdadeira diversidade em termos de raças e de culturas. Não por acaso, aquela zona superior do biombo em que estão os marinheiros em posições absolutamente improváveis. Acrobáticas. Acrobáticas mesmo. Querem dizer que a tripulação destes navios era a melhor do mundo e que podiam fazer coisas absolutamente incríveis e que tinham uma perícia notável. Portanto, é isso que eles expressa a admiração pelos marinheiros portugueses. Profunda, sem limites, pela própria tripulação que vinha dentro destes navios. Imagine-se o que é que seria chegar a um porto do Japão, a Nagasaki, uma embarcação com este porte. Temos ali à frente o Capitão Mor. O Capitão Mor era aquele que, no fundo, liderava todo este processo, que quando estava em Macau era também governador de Macau, portanto era uma pessoa com imenso poder e com o poder que ele tem, que vinha com grossas cadeias e que, segundo os documentos dos viajantes, dizia que ele andava devagar, com ar imponente e compassado, vem sempre debaixo do suripano ou do umbrella ou do chapéu de sol. Portanto, ele está perfeitamente caracterizado. Por detrás dele, normalmente, há sempre um cortejo. E um cortejo variadíssimo. E este cortejo, além de trazer as famosas sedas, traz outra peça fundamental neste contexto bélico e de fase de unificação do Japão, que é o cavalo. O cavalo persa ou árabe, que é outra mais-valia na guerra. Lembremos que tinha vindo a espingarda é divulgada e multiplicada à exaustão. Os japoneses são peritos em saber multiplicar e adaptar todas as novidades que lhes chegam, e o cavalo é outra mais-valia e é sempre um presente absolutamente extraordinário que vem nesta peregrinação. O cavalo nervoso, cheio de genica para as atividades bélicas. Traz-nos também uma série de animais exóticos, e esses animais exóticos são ou para venda ou para oferta aos personagens importantes. Temos o pavão, temos as onças nas jaulas, temos o galo que tanto gostam no combate dos galos no Oriente. Enfim, temos também mulas. Mas os elefantes não embarcaram, ou pelo menos não desembarcaram ainda. O elefante aqui não desembarcou, o elefante ficou. Temos o camelo. O camelo, que é um dado importantíssimo também, não era conhecido, e temos, sobretudo, uma presença sempre presente nos cerca de 100 biomas não mais que se conhece, que é os cães. Os cães que os portugueses levam, os cães de lebreus, os perdigueiros, os cães de caça, os galgos, enfim. O cão é um animal que os portugueses transportam nos barcos e que deve ter tido um efeito muito impressionante, porque quase em todos os biomas nos aparecem os cães representados. Recebe-os os jesuítas. Sabe-se que os jesuítas tinham um monopólio da missionação. Até ao final do século XVI. Exatamente. E no início do século XVII começam a entrar as outras ordens religiosas, e as outras ordens religiosas não concordam de forma nenhuma com o método de acomodação dos jesuítas no Japão. Não acham bem que os jesuítas adotem costumes japoneses, inclusive os jesuítas tinham nos seus seminários casas de chá, porque sabiam que era uma forma de receber bem os hóspedes ilustres, portanto, compreendiam perfeitamente a cultura local e adaptaram-se a ela, e compreenderam que era a partir de cima que se convertia e não a partir de baixo. Por alguma razão, São Francisco Xavier, quando vai a Yamaguchi, vai ricamente vestido e com um séquito impressionante atrás dele. Portanto, toda essa compreensão que, no fundo, se formos a pensar, é pioneira. Pensemos que estamos no século XVI, que a Europa é o centro do mundo e que, de repente, aquele conjunto de homens que vão para um ponto tão longínquo vai compreender que tem outra cultura tão requintada e refinada que vai ter que se adaptar a ela, senão não vamos chegar a lado nenhum. Conceição, estes biombos falam-nos, como bem nos explicou, da partida da nau
negra dos portugueses, de um porto estrangeiro, mas relativamente próximo do Japão e da sua chegada ao Japão. Vamos agora a outro par ver o que é que se passa ali? Vamos. Conceição, isto é banda desenhada de luxo e neste caso concreto, deste segundo conjunto, é ótimo porque as figuras são um bocadinho maiores que as dos primeiros biomas que estivemos a ver e, portanto, conseguimos ver com mais detalhe a roupa, as caras. Os portugueses são os narigudos. É verdade, os portugueses normalmente são representados com um nariz muito grande. Há representações de tudo aquilo que é estrangeiro, normalmente em caricatura. Que é engraçado. Embora os olhos com certo contorno asiático, evidente. Não foi por acaso que o pintor tirou as velas de propósito para que melhor nos pudéssemos aperceber de todo o conteúdo da nau. Na nau Sunguseia está o Capitão Mor, sentado com grande pompa e circunstância, numa cadeira chinesa. Lembremos-nos que os japoneses não tinham cadeiras desta forma. Os japoneses normalmente sentam-se no chão em tatamis e não usam mobiliário desta tipologia. Uma grande novidade é a cadeira que é trazida e que aparece constantemente nos cortejos nos vários biomas de Nanban. Cá está o capitão negociando, conversando, bebendo saquê e ao lado as várias mercadorias. Temos a seda em rolos, portanto aqueles canudos todos que ali vemos amontoados são as sedas estampadas que atingiam preços altíssimos e depois ali no castelo mais alto temos um fardo de seda ainda em branco, a seda crua. Portanto, a seda era comerciada crua ou então já estampada, que atingia um preço completamente diferente. Depois temos uma série de peças que estão a ser desembarcadas com todo o cuidado e que são elas próprias atadas e é muito curioso, já agora a título pormenor, que todas estas ataduras das caixas se vão refletir depois na decoração das lacas de Nanban. Não por acaso nos aparecem estas quadrículas que representam no fundo estas ataduras das embalagens que vêm dentro do grande navio. Vêm lacas chinesas, vêm loiças coreanas, vêm loiças vietnamitas, vêm pimentas, vêm especiarias, vêm canela do Ceilão, vinho de Portugal, azeite de Portugal, azeitonas e queijo também, que era desconhecido no Japão. Imaginem o que é que seria no Japão, que estava fechado, no período Sengoku, estava fechado às relações com o exterior, e daí que os portugueses tivessem feito de intermediários entre a China e o Japão, aproveitaram imediatamente esta circunstância. O que é que seria a chegada desta gente toda exótica, estranha, e com as suas mercadorias de todos os pontos do mundo? Isto é muito interessante também, porque isto faz-nos pensar na migração das formas. As formas saem da Europa, portanto, protótipos formais que saem da Europa, que são depois modificados na Índia, que são transformados na China e muitas das vezes chegam ao Japão já com uma contaminação decorativa e formal muitíssimo interessante. Na praia, temos os comerciantes, os portugueses, a aguardar a chegada de todas estas preciosidades. Como veem, já temos os batéis a desembarcar, os fardos de seda, as sedas estampadas, as caixas, tudo isto, e estão atentamente a olhar para as mercadorias para ver se nada falta e se tudo é fiscalizado e se tudo entra dentro dos conformes. Curiosamente, eles muitas vezes têm também um apito. O apito era um sinal de autoridade dentro da nau, portanto é um sinal de hierarquia que não falhou ao pintor. Portanto, todos os pormenores em termos de detalhe são rigorosamente captados. Conceição, mas se aqui se representava sobretudo o exótico, que eram estes estrangeiros pró-japoneses, não deixam também de estar figuradas algumas pessoas nativas, ou seja, pelo caminho, como observadores, na maioria dos casos, estão japoneses que assistem das suas vidas habituais à chegada destes cortejos tão extravagantes. Que é talvez
a parte mais fascinante que nos transmitem estes biomas. Cá temos a nossa figura importante do Capitão Mor, não por acaso aqui com duas espadas à samurai, portanto, à boa maneira japonesa. Interessante este diálogo recíproco entre transmissão de culturas, tão visível aqui. Eu acho que são peças absolutamente únicas, em que é difícil de encontrá-las noutros contextos de uma forma tão evidente, tão brilhante e tão detalhada como nestes biomas. Portanto, eles encaminham-se em direção à casa dos jesuítas. E a casa dos jesuítas, cá vemos duas figuras que esperam a chegada deste cortejo, e temos também um japonês convertido, um doji, que poderá ser, que se está a benzer com a água benta, em cima dois jesuítas conversando ou estudando. E, finalmente, uma das figuras que eu acho mais emblemática nesta representação, um jesuíta a conversar amigavelmente com o japonês. Isto é, no fundo, o colmatar da globalização. Neste caso, nós somos o estranho, nós somos o exótico, nós somos aqueles que estamos a ser observados e não aqueles que observamos. E muito bem falou que vinham de todos os portos do Japão, vinham japoneses que corriam à chegada do barco negro a Nagasaki. Não só para comerciar, porque recebiam este tipo de produtos todos que depois levavam para os outros pontos do Japão, mas para verem este espetáculo absolutamente insólito e, sobretudo, para verem as figuras estranhas que vinham nestas embarcações. A roupa que vestiam era extraordinária e está tão bem detalhada que compreende-se perfeitamente o tipo de influência que teve. As gorjeiras encanudadas, as célebres bombachas usadas no Oriente, porque são calças muito mais largas e muito mais frescas, as capas, enfim, o gibão, tudo isto é de tal maneira extraordinário que o que acontece é que passa a ser moda vestir-se à Nanban. Há comerciantes que ficam riquíssimos e que se gostam de rodear de ouro e no fundo, de paisagens e de biomas como estes, mas que querem mostrar, sobretudo, que conhecem outros mundos, que conhecem outras gentes, que conhecem outras paragens. Eles querem, no fundo, mostrar, não só vestindo-se à forma Nanban, como estando rodeado nas suas próprias casas, no seu cotidiano, e isso é extraordinário, de figuras exóticas para mostrar que estão à moda e que, de certa forma, tendo-os dentro das suas casas, os dominam. Alexandra Corvelo, recém-chegada do Japão, onde investiga há anos, como historiadora de arte, evidentemente, a arte Nanban. O que é que significa Nanban? Nanban é uma palavra japonesa de origem chinesa e significa, na China, os povos não chineses, não Han. No Japão vai significar os povos estrangeiros ao Japão e, neste caso específico, referindo-se aos bárbaros que chegam do sul, os ditos Nanban-jin. O que significa que não são só os portugueses. Exatamente. Nanban-jin refere-se muito especificamente aos europeus do sul da Europa, porque os japoneses não vão utilizar o mesmo termo para designar, nomeadamente, os ingleses e os holandeses, que são a outra presença importante da Europa no Japão.
e vão designá-los por Komojin, ou seja, os homens de cabelo vermelho. É tudo muito visual, isso é muito interessante isso. Então, toda a arte Namban é a arte produzida por japoneses que tem por tema estrangeiros. É toda a arte que resulta de uma presença europeia no Japão e fundamentalmente destes Nambanjin do sul da Europa, e que tem diferentes suportes, não são apenas os biombos. Podem ser biombos e biombos como estes, com a representação dos Nambanjin, mas há outro tipo de biombos, nomeadamente os biombos ditos cartográficos, com a representação de mapa-mundo, do mapa do Japão, de povos do mundo, há cerâmica, há laca. Portanto, é um universo muito heterogéneo, muito rico. Para eles, biombo é sempre 2 corpos. De facto, funcionam aos pares, eram utilizados maioritariamente nos interiores, embora haja biombos que representam eles próprios biombos dentro do biombo e de biombos que são também passíveis de serem utilizados no exterior. É muito interessante para os portugueses verem-se representados como exóticos. É quase uma espécie de lição de humildade. E esta lição de humildade, na minha experiência, é uma lição que retiro quase sempre das vezes que estou no Japão, nomeadamente esta última vez, de facto. E olhando para estes biombos, é também esta questão da alteridade, esta questão muito interessante de uma realidade que não representa exatamente uma realidade acontecida, mas que cria uma realidade outra. É esta a essência deste mundo das imagens e que cria este efeito de alteridade e, portanto, de ver e rever neste espelho, quase, mas um espelho que pode deformar, e é esse um dos aspectos muito interessantes, a forma como uma certa escola de pintura japonesa representou os Nambanjin, e não apenas os portugueses, entre finais do século XVI e início do século XVII. Parece-me a mim que o ambiente é muito simpático, a maneira como os japoneses nos representam nestes 2 conjuntos de biombos. Era, em geral, embora dependesse muito das zonas do Japão e dependesse muito também dentro de uma zona específica do Japão, da ilha de Kyushu, onde se situava e situa Nagasaki, dos interlocutores. Portanto, não é uma resposta única, aquela que lhe posso dar. A forma como os portugueses ou os Nambanjin surgem aqui também representados, e é algo que eu acho que é muito interessante, difere se surgem representados fora ou dentro do Japão. Se surgem representados fora do Japão... Como na primeira cena que vimos, certo? Exatamente. Surgem representados de uma forma, eu diria, quase algo caótica, correndo em diferentes direções, gesticulando bastante. Se olharmos com atenção para a forma como são representados já em território nipónico, e isto obviamente depende de biombo para biombo, mas é muito evidente naquele que está atrás de mim, este cortejo Namban surge mais ordenado. Não é a forma quase caótica que surge em território estranho. E isto prende também com o contexto político do Japão deste período. Quando os portugueses e os Nambanjin chegam ao Japão, o Japão está no mergulhado... Meados do século XVI. Meados do século XVI, por volta de 1542-43, o Japão está mergulhado numa guerra civil endémica, ou seja, chegou-se ali a um status quo e não há forma, ou dificilmente se vislumbra uma forma de alterar esta situação. Mas a situação vai ser alterada, não apenas, mas também pela introdução das armas de fogo, através dos portugueses, e a presença portuguesa no Japão, que vai até 1639-40, corresponde exatamente ao período de unificação territorial deste reino. E, portanto, é uma época muito sensível do ponto de vista político e do ponto de vista social. Estão-se aqui a equilibrar e a reequilibrar poderes,
a própria sociedade está a reorganizar-se e a presença dos missionários, a presença dos Nambanjina em geral, em certa medida, é tida como um fator de potencial desequilíbrio. E daí que se possa explicar também, em parte destes biombos, por essa via. É esta ideia de, dentro do território nipónico, tentar ordenar e tentar encontrar uma grelha em que se inscrevam e consigam inserir estes povos que não são japoneses. Portanto, ao fascínio e à curiosidade corresponde também uma desconfiança. O que diz parece paradoxal relativamente à quantidade de conversões que os jesuítas conseguiram. É um número impressionante de conversões, sobretudo para a ilha de Kyushu. Não é na totalidade do Japão, mas é um número impressionante. São cerca de 300 mil conversões numa missão que foi uma missão de breve duração. Ou seja... E sempre com pouca gente, como é evidente. E sempre com pouquíssima gente. Isso é que é impressionante. É também percebemos este contingente, enfim, numérico, de uma presença por via inserida no padroado português do Oriente no Japão. Portanto, estamos sempre a falar de um punhado de homens, não era mais do que isso. Mas jesuítas, não é irrelevante. Mas, sobretudo, jesuítas. Eles têm um exclusivo até 1593, este exclusivo da missão. E conseguem, de facto, entre 1549, que é o ano da chegada de Francisco Xavier ao Japão, e 1614, o ano da expulsão de todos os missionários do Japão, portanto, estamos aqui a falar num período muito curto de tempo, conseguem cerca de 300 mil conversões, e sobretudo em Kyushu. E esse foi precisamente um dos dados fundamentais para também se perceber a expulsão dos missionários, por um lado, e a expulsão dos portugueses mais tarde, em 1639, 1640. Talvez a síntese mais feliz da relação entre comércio e missionários seja de Padre António Vieira. O Padre António Vieira, na História do Futuro, que refere precisamente, ao fim e ao cabo, que uns não poderiam sobreviver sem os outros. Se não houvesse mercadores que fossem buscar a umas e outras Índias os tesouros da terra, quem havia de passar lá os pregadores que levam-os do céu? Os pregadores levam o Evangelho e o comércio leva os pregadores. Alexandra, entre esses convertidos, esses muitos convertidos ao cristianismo, há também novos elementos do clero, ou seja, estamos a falar num período de 60 anos, não mais do que isto, mas onde já surgem, absolutamente instituídos entre os japoneses, novos membros do clero católico, entre os nativos, não é? O que é incrível, e que estes biombos também representam. E que estes biombos representam, nomeadamente o biombo... Mostra onde é que há ali. Do Kannon-Eisen, que representa precisamente um japonês, e percebe-se perfeitamente pela representação facial, que se trata de um japonês, com as vestes negras características da Companhia de Jesus. Portanto, há convertidos, há a formação de um clero nativo, que foi uma das grandes apostas da missão cristã no Japão, foi exatamente a formação de um clero nativo. Alexandra, a palavra biombo é quase igual à palavra japonesa para dizer a mesma coisa. Biobo, não é? Biobo. Biobo, sem o M. É só a única diferença. Há muitas palavras ainda que conservam esta relação de 5 séculos, ou não? Há várias palavras, sim, há várias palavras, e o que é muito interessante é perceber que essas palavras fazem parte de diferentes famílias de palavras. Tanto podem designar, por exemplo, indumentária, capa, botã, o botão que é introduzido precisamente pelos portugueses, como podem utilizar e referir-se a utensílios, copo, como tem também a conotação
cristã. Kirishitan, Sakuramento. E tem o mesmo confraria. significado. E tem o mesmo significado. Sakuramento, sacramento. Sacramento, confraria, Cristo. E, portanto, também nos diz muito da própria história da presença, neste caso missionária, no Japão. É muito interessante porque quando Francisco Xavier chega ao Japão em 1549, chega numa embarcação chinesa e está acompanhado por um japonês, mas é um japonês que é um pirata e, portanto, não fala um japonês polido. É uma pessoa sem uma educação, obviamente, requintada, que também não perceberia particularmente bem o português. E, portanto, o cristianismo é introduzido no Japão como uma nova seita budista, que vem da Índia, porque era de onde estes missionários, em última instância, obviamente vinham e de onde partiam para chegar ao Japão. E os primeiros termos que são utilizados na altura para introduzir o cristianismo vão se apropriar de termos budistas. Por exemplo, Deus é traduzido ou apresentado com o termo Dainichi, que é evidentemente um termo budista. Vai demorar poucos anos para os missionários rapidamente fazerem inverter esta situação. E, portanto, vai-se optar, em alguns casos, por traduzir, mas traduzir de uma forma livre. Por exemplo, vinho é traduzido como sake. Por outro lado, há conceitos para os quais não há tradução. E, portanto, Deus deixa de ser Dainichi, passa a ser Deusu. É a fonetização do nosso Deus. E é isso que chega até aos nossos dias. A mesma coisa para sacramento, para confraria, misericórdia. São exatamente estes os termos ainda hoje utilizados, e nomeadamente junto a algumas comunidades mais pequenas e locais, que até muito tarde, até ao século XIX, tiveram as ditas comunidades de cristãos escondidos. No Museu Nacional de Arte Antiga temos estes dois maravilhosos conjuntos de biombos. No Museu Nacional Soares dos Reis existe outro conjunto extraordinário. Coleções particulares em Portugal também têm biombos. Não sabemos exatamente quantos biombos Nambã deste período existem em Portugal hoje, mas em todo o caso trata-se de objetos raros. Fora do Japão, sim. No total há cerca de 91, 92 biombos Nambã com a representação dos Nambanjin já referenciados. Alguns na Europa, sobretudo nos Estados Unidos, e o resto está em coleções japonesas. Portanto, são raros num contexto não japonês. E estes dois pares do Museu Nacional de Arte Antiga contam-se, efetivamente, entre dois dos pares mais importantes deste corpus conhecido de biombos Nambã com a representação dos Nambanjin. Encontra este e os outros episódios do Visita Guiada na RTP Play ou na nossa página de Facebook.